Bom, quarta-feira aqui no Contexto é dia dos destaques da coluna da Andresa Matais. Quem está aqui conosco hoje é o repórter da coluna André Chaldes. Chaldes, muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia de conversar sobre um assunto que trouxe um enorme burburinho no meio político, né? Chaldes que sempre traz assunto que é burburinho, sempre traz assunto que gera aí muito debate e hoje vai trazer mais um pra gente que não trouxe menos debate não. Conta pra nós. Pois é, Neila. O assunto é o filho do presidente Lula, o Luiz Cláudio Lula da Silva, né, o Lulinha. Ele que foi empresário, teve uma carreira, teve uma empresa chamada Game Corp. Não sei se vocês lembram do primeiro governo do pai, que foi teve um envolvimento num escândalo parecido. E que está sob escrutínio, Leila, na CPMI do INSS, por conta da suposta relação dele com o Antônio Carlos Camilo Antunes, que vem a ser o famoso careca do INSS. Né? Bom, um ex-funcionário do careca, chamado Edson Claro, depois a Polícia Federal, e note que o Edson não é investigado, ele não é envolvido, ele não é nada. Ele é uma pessoa que trabalhava com o Antônio Carlos Camilo Antunes numa firma paralela, num projeto paralelo do careca, que era uma empresa de cannabis medicinal, que a ideia era produzir cannabis, né, a popular maconha, em lugares onde essa planta é legalizada, beneficiar o óleo de CDB, né, e tal, a parte farmacêutica que se faz com a cannabis hoje em dia, e importar para o Brasil. E aí esse Edson era o diretor executivo dessa empresa chamada Cannabis World. Ele contou à Polícia Federal de forma espontânea, na condição de colaborador, que o careca do INSS tinha uma relação com o Lulinha para fins de promover essa empresa, Neila. O que era a ideia do careca? Era contratar o Lulinha para ter uma ajuda, ali, uma entrada no governo federal, de modo a conseguir as licenças, as permissões para poder pôr esse negócio de pé. Então, teria contratado o Lulinha para que o Lulinha pudesse ajudá-lo na Anvisa, ajudá-lo no Ministério da Saúde e assim por diante. Fazer uma espécie de lobby ali em nome da Cannabis World. Uma das coisas que o Edson Claro, que é esse colaborador do careca, contou é que o careca do INSS e o Lulinha viajavam para Portugal, viajavam para Espanha, viajavam para países europeus, principalmente da Península Ibérica, com frequência, sempre com o careca pagando as viagens, né? Ele chegou a dar a data dos voos, ele chegou a dar o número de alguns desses voos, um deles foi do dia 8 de novembro de 2024, do ano passado, né? Então, final do ano passado, os dois foram para Portugal, num voo da Latam, saindo de Guarulhos com direção a Lisboa. E aí, na época que essa história veio à tona, as pessoas falaram, mas não tem comprovação, não tem prova, né? Nada disso está provado ainda. Pois bem, a Polícia Federal agora conseguiu as provas de que, de fato, o Lulinha e o careca do INSS viajaram junto para Portugal nesse voo. Eles pegaram a lista de passageiros da aeronave, do voo da Latam, e lá estava o careca na terceira fileira, se eu não me engano. Segue o mapa aí para quem está nos assistindo. 3A ou 3J, e o Lulinha um pouco atrás, na sexta fileira. Então os dois estavam na mesma aeronave em direção a Lisboa. É o primeiro ponto assim, do depoimento do Edson Claro, que vem à tona a comprovação, né? Então agora não é só um delator falando, agora já tem uma prova de que pelo menos essa viagem aconteceu, que os dois estavam na mesma aeronave indo para Portugal. Ou seja, mais uma demonstração de que havia sim uma relação entre os dois. Eu me lembro que a própria coluna da Andresa, eu não me lembro se a matéria era sua, me corrija, se for sua você me fala. Sim. Mas havia uma matéria na coluna da Andresa há pouquíssimo tempo que falava sobre essa relação do Lulinha com o careca do INSS. Quando houve a CPMI lá do INSS, que houve a sessão da CPMI, inclusive os parlamentares mostraram, imprimiram inclusive a matéria da Andresa, da coluna da Andresa, para mostrar essa relação e para tentar convocar o filho do Lula para prestar depoimento lá na CPMI. Acabou não acontecendo essa convocação, né? O governo conseguiu essa vitória, mas a gente vê aí que existe sim essa relação entre os dois. Um dos pontos, o ponto que mais foi tratado na CPMI nessa época foi a questão da suposta mesada que
que o Careca pagava para o Lulinha. Então, segundo o Edson Claro, que é, de novo, esse ex-funcionário do Careca do INSS, o Edson Claro, o Careca pagava ali R$300 mil mensais para o Lulinha, para o filho do presidente Lula, e mais uma bolada aí de uma vez só de 25 milhões, né? Isso daí é uma coisa que ele contou para a Polícia Federal, para os delegados dessa delegacia especializada em assuntos previdenciários, que fica lá em São Paulo, que se chama Deleprev, que é a Delegacia de Crimes Previdenciários, Neila. Então, isso depois, essa informação foi filtrando para a CPMI. Mas, a princípio, essa questão do Edson Claro, ela não tem relação com o Congresso. O depoimento dele, as informações que ele tem passado, são todos para a Polícia Federal. Na época, Neila, que essa história veio à tona, o pessoal da CPMI, da oposição, pediu, entre outras coisas, pediu a convocação, né, do Lulinha, foi derrotado o requerimento, pediu também a lista de passageiros, pediu para que a CPMI fizesse um requerimento para a Latam, requisitando justamente a lista de passageiros dessa aeronave. Isso não prosperou. A tropa de choque do governo conseguiu derrotar o requerimento e a CPMI não pediu, então, para a Latam esses dados. Mas a PF conseguiu de forma independente. A gente conversou com o Edson Claro já algumas vezes. Ele conta, Neila, que tem uma riqueza de detalhes nessa investigação. Não é um tema que está, como dizem os apoiadores aí do presidente Lula, está escorado apenas em a palavra de um delator. Muito pelo contrário, o que acontece? A PF tem lá uma lista de arquivos que foram extraídos, né, do computador, do celular, enfim, dos tablets do Careca. E aí os agentes, ele conta que os agentes sentam com ele na frente de um computador e vão lá abrindo esses arquivos e mostrando, olha, isso daqui, você sabe? Esse e-mail, você sabe do que se trata? Isso daqui. E vão perguntando para ele, vão pedindo para ele dar detalhes. Então, assim, esse é uma pessoa que corre um certo risco. Ele, na época que ele rompeu com o Careca do INSS, o Careca ameaçou ele de morte, né? Então chamou ele para uma reunião e disse que se ele falasse qualquer coisa, ele ia matar, abre aspas, vou botar uma bala na sua cabeça, foram as palavras do Careca para ele, segundo ele. E é uma pessoa que está colaborando, precisa ser protegida aí, porque as revelações são bastante graves, né? A depender do tipo de comprovação que venha a surgir para essas falas dele, Neila. Inclusive, para quem não se lembra, nessa última sessão que nós estamos falando aí da CPMI e do INSS, que não tem muito tempo, deve ter umas 2 semanas, se eu não me engano, uns 15 dias, houve esse pedido de convocação do Lulinha, da Leila, do Palmeiras, também do AGU, que também foi negado, do Daniel Vorcaro, que inclusive depois acabou tendo um sigilo, né, imposto pelo ministro Dias Toffoli, um sigilo estranhíssimo, que a gente falou aqui, inclusive ontem, que o ministro do STF, Dias Toffoli, acabou impondo um sigilo em todos os documentos do caso Banco Master. Então, obviamente, Daniel Vorcaro não foi convocado para a CPMI do INSS, que continua e que deve continuar no ano que vem. E, claro, a gente segue acompanhando, mas os trabalhos do Congresso se encerram amanhã. Então, CPMI do INSS só o ano que vem. Mais informações do André Chaldes na coluna da Andresa, lá no nosso portal metrópolis.com, lá na aba dos colunistas. Chaldes, muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Até.